Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar, que o Senhor Jesus te abençoe. Não se esqueça, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho se quiser receber as notificações. Faça seus comentários, dê seu like e compartilhe. Nesse estudo, nós veremos sobre um profeta que viveu entre muitas pessoas corruptas, logo após a vinheta. Mesmo ele vivendo entre pessoas corruptas, entre pessoas desonestas, entre pessoas que não agradavam a Deus, ele não se deixou contaminar e ele entregava aquilo que Deus mandava ele entregar. Vamos conhecer quem é? O tema de hoje é Miqueias, um homem de fé em tempos de corrupção. Nosso texto base está em Miqueias capítulo 1, verso 1, que diz assim: Palavra do Senhor, que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotam, Acás e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. O Senhor falou com ele, o Senhor mostrou para ele e ele fez o papel de profeta, ele fez aquilo que o Senhor mandou ele fazer. Miqueias, ninguém é como Deus. O quem é como Deus é o significado do nome dele. Vamos ver Salmos 113, verso 5, que diz assim: Quem é como o eterno nosso Deus que reina nas mais elevadas alturas? Para um pouco para pensar quem é. Quem que pode se opor quando Deus decide te abençoar? Ninguém, porque ninguém é maior do que o teu Deus. Aí Salmo 35, verso 10 fala: Proclamarei ao mundo de corpo e alma, quem poderá se assemelhar a ti, ó Senhor? Realmente, ninguém. Quando Deus, ele decide agir, é o Todo-Poderoso. Ainda no Salmo 89, verso 6, quem no céu se compara ao Senhor? Quem é igual ao Senhor entre os seres celestiais? Ninguém. Ninguém é igual ao nosso Deus Todo-Poderoso. Ninguém se assemelha ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não adianta. Muitas pessoas, ao invés de se aproximar de Deus através de Jesus Cristo, tentam se aproximar de Deus por outros caminhos. Mas o que Jesus fala? Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E Miqueias, ele nasceu num lugar chamado Moresete-Gate, justamente uma cidade de Judá. Essa cidade é no subúrbio de Gate. Por isso que ele é chamado morastita. E ele não era considerado judeu, ele era considerado um estrangeiro. Ele era contemporâneo de Isaías, que profetizava em Jerusalém. Enquanto Miqueias estava profetizando para as pessoas mais simples, para as pessoas mais pobres. A época que ele estava profetizando, a época que ele estava vivendo, era uma corrupção tanto moral, ética e espiritual. Era uma corrupção em todos os lados, inclusive entre as pessoas que se diziam, que achavam que agradavam a Deus. E Miqueias, ele era um homem muito ousado. Miqueias, ele quando vai falar com aquele povo, ele chama a Deus como testemunha contra aquele povo. A mensagem dele era uma mensagem de juízo. Ele estava proclamando, ele estava falando para o povo, mas o povo não estava dando atenção. Eles não poderiam reclamar depois, quando as consequências os alcançassem. Você concorda comigo? Sabe por quê? Porque eles foram avisados. E nós olhamos hoje. Quantas pessoas estão falando que o nosso Jesus vai voltar? Quantas pessoas estão falando, volte para os caminhos do Senhor? E muitos não estão dando ouvido, muitos não estão dando atenção. Eu vou falar para você, as profecias de Miqueias se cumpriram. Miqueias 1 e 2. Ouve todos os povos, presta atenção, ó terra, e tudo que nela há. E seja o Senhor Deus testemunha contra vós, o Senhor, desde o seu santo templo. E aí a gente olha assim, ele era um homem ousado. Ele era um homem que ele entregava aquilo que Deus mandou ele entregar. Moisés, ele fez isso. Moisés chamou Deus também como testemunha contra o povo. Deuteronômio 31, 28, fala assim: Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos oficiais, e aos seus ouvidos falarei estas palavras. Olha como Moisés está fazendo. E contra eles, por testemunha, tomarei o céu e a
terra. E aí a gente para um pouco para pensar que homens ousados, homens de Deus, homens que trouxeram palavras de juízo, homens que trouxeram a necessidade de obedecer, homens que nos mostraram que o Senhor se agrada. E o profeta Miqueias, ele trouxe mesmo palavra de juízo contra o povo de Israel e contra o povo de Judá. O povo de Israel é o chamado Reino do Norte. A capital era Samaria. Vamos ver ele falando em Miqueias 1:6. Por isto, é Deus falando através de Miqueias, né? Por isto farei de Samaria um montão de pedras do campo. Eu não continuei o versículo porque dá para você entender que era palavra de juízo contra Samaria. E contra Judá? Judá era o reino do sul, a capital de Judá, sabe qual era? Jerusalém. Miqueias 1:12. Porque a morada de Marote sofre pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Sabe qual foi o motivo disso? Sabe por que Deus estava mandando palavra de juízo contra aquele povo? Porque era um povo que desobedecia, era um povo que tinha trocado Deus Todo-Poderoso por ídolos, por imagens de escultura. Miqueias 6:8. Ó ser humano, ele já te revelou o que é bom e o que Yahvé exige de ti. Olha que interessante, senão apenas que pratiques a justiça, ames a misericórdia e a lealdade e andes humildemente na companhia do teu Deus. Era justamente o oposto do que Israel e do que Judá estavam fazendo. Eles estavam unidos à idolatria, eles estavam cometendo tudo quanto é tipo de crime, eles estavam maltratando as viúvas, maltratando os órfãos, eles estavam fazendo tudo que desagradava a Deus. E a gente vê que o profeta Miqueias estava trazendo a eles a mensagem de Moisés, aquilo que Moisés já havia advertido, Deuteronômio 10:12, fala assim: agora, portanto, ó Israel, o que é que Yahvé, o teu Deus, pede de ti? Ora, apenas que temas o Senhor com amor reverente. Amor reverente é um amor respeitoso, é o temor do Senhor. Andando em seus caminhos, servindo ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Com todo o teu coração e com toda a tua alma, é porque o Senhor vai ser suficiente na minha vida. Eu não vou precisar recorrer a caminhos que não chegam a Deus. Eu não vou precisar recorrer a ídolos achando que vai fazer a mediação entre nós e Deus, porque a Bíblia fala que há um só mediador entre Deus e o homem. Sabe quem é esse mediador? É Jesus Cristo. Estou trazendo o que a Bíblia fala para nós. E o nosso Senhor Jesus, ele nos traz a mesma coisa. Ele nos fala isso sobre o que o Senhor nosso Deus espera de nós. Marcos 12:29-31. Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E olha que tremendo, e de toda a tua força. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe qualquer outro mandamento maior do que estes. E Jesus está trazendo justamente o que nós vimos. Moisés trazendo, Miqueias trazendo. Amarás o Senhor teu Deus sem reservas, com todo o teu ser e o teu próximo como a ti mesmo. Porque se eu amo o meu próximo, por que eu vou prejudicar ele? Por que eu vou ter desvios em relação a ele? Então nós vemos que as mensagens do profeta Miqueias é confirmado tanto por Moisés, né, como pelo próprio Jesus Cristo. E Miqueias, ele mostra que obedecer a Deus é melhor do que sacrifícios. Miqueias 6:6. Que diz assim: sendo assim, com que eu devo me apresentar diante do Senhor e como me curvarei perante Elohim, perante o Deus exaltado? Olha a pergunta de Miqueias. Ele ainda fala assim, no versículo, continuando: deveria eu oferecer holocaustos, sacrifícios queimados de bezerro de um ano? Então a gente vê, Miqueias, ele faz essa pergunta em Miqueias 6:6, como que eu vou me apresentar? Aí ele pergunta para o Senhor: deveria eu oferecer holocaustos, sacrifícios queimados de bezerro de um ano? Mas sabe quem responde essa pergunta para nós nesse momento?
1 Samuel 15, 22. Contudo, Samuel declarou: agrada-se mais a Yahvé com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra? De modo algum. Olha como Samuel fala, a obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros. Olha a resposta de Samuel à pergunta de Miqueias. O que é? Eu vou oferecer sacrifícios? Eu vou oferecer holocaustos? Justamente não. A resposta é não. Obedecer é o que o Senhor tem pedido de todo ser humano. E a submissão de coração é você fazer com prazer, é você fazer com alegria. Mas Moisés também ele traz uma resposta a essa pergunta. Êxodo 19, 5. Agora, se ouvirdes a minha voz, é Deus falando, e obedecerdes a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja a minha propriedade. É Deus falando: o que eu quero de você é obediência, é um amor sincero. O que eu quero de você é um relacionamento verdadeiro. E Miqueias, ele foi um profeta que ele falou servindo a Deus, seguindo a orientação de Deus. Sabe o que Miqueias faz com aquele povo? Primeiro, ele questiona o povo: por que vocês abandonaram o Senhor? Miqueias 6:3. Ó povo meu, Deus falando através de Miqueias: que te tenho feito e com que te enfadei? Testifica contra mim. E a gente olha assim, quantas pessoas se enjoam de estar servindo ao Senhor, quantas pessoas cansam de estar andando nos caminhos do Senhor e deixam o Senhor para fazer o seu próprio desejo, um desejo que é passageiro, e depois muitos morrem nesse pecado. Muitos não retornam ao Senhor. E aí a gente vê que Miqueias, ele também lembra ao povo o poder de Deus, o cuidado que Deus teve com esse povo. Miqueias 6, 4 e 5. Eu, pois te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão te remi e enviei adiante de ti a Moisés, a Arão e Miriam, povo meu. Lembra-te agora do que consultou Balaque, rei de Moabe, e o que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor. Aí nós olhamos, Miqueias traz ao povo o poder e o cuidado de Deus com aquele povo, mas aquele povo tinha se afastado deliberadamente do Senhor. Miqueias, ele denunciou aquele povo o pecado deles, desde o rei até o menorzinho do povo. Miqueias 6 e 12. Porque os seus ricos estão cheios de violência e os seus habitantes falam mentiras e a sua língua é enganosa na sua boca. Miqueias, ele era ousado. Miqueias sabia que Deus estava com ele. Miqueias, ele sabia que ele tinha que fazer aquilo que Deus tinha mandado. Miqueias mostrou para aquele povo que ele tomou a decisão de servir a Deus, independente de toda circunstância, independente da escolha do povo. Lembra quando Josué fala para o povo: escolhei a quem vós quereis servir, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor? E Miqueias está mostrando para aquele povo: olha, eu tenho fé no Deus Todo-Poderoso, eu escolho servir esse Deus Todo-Poderoso, independente de qualquer circunstância. Miqueias 7, verso 7. Contudo, quanto a mim, eu depositarei toda a minha confiança em Yahvé, o Senhor. Eu manterei minha perseverança em Elohim, Deus, o meu Salvador, o meu Elohim. Deus ouvirá a minha oração. Ele falava para aquele povo: vocês não querem o Senhor, mas eu quero. Eu vou servir ao Senhor. Eu decidi servir ao Senhor porque o Senhor nos ajuda. Quando nós tomamos uma posição de servir a Deus, pode ter certeza, não é por nossa força, não é pela nossa inteligência, não é por aquilo que nós queremos, mas o Senhor, ele nos sustenta nessa decisão. Miqueias, ele conhecia, Miqueias, ele confiava em Deus. Ele confiava em Deus, sabe como quem? Como o rei Davi. Salmo 4, verso 3, fala assim: sabei que o Senhor faz maravilhas
para o seu fiel. O Senhor me ouve quando eu o invoco. Davi fala, o Senhor faz maravilha para o seu fiel, porque Deus tem compromisso de honrar aqueles que o honram. A fé de Miqueias em Deus fazia a diferença, fazia ele esperar. Ele sabia que as palavras de Deus iriam se cumprir. Ele sabia, ele confiava que Deus era quem iria sustentá-lo em todos os momentos. Miqueias 7:8. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Isso é fé independente de circunstância, é fé sabendo que se algo acontecer comigo, muitos vão zombar, mas o Senhor vai me sustentar, o Senhor vai me reerguer, o Senhor vai me levantar. E olha, era promessa de Deus com Israel, era uma fala de Deus para Israel, e Miqueias, ele defendia a fé dele em Deus. Ele sabia que se alguma coisa acontecesse, o Senhor batalharia por eles. Salmo 37, verso 24. Se cair, não ficará por terra, porque o Senhor o segura pela mão. Miqueias, ele sabia, ele confiava no Senhor, ele tinha o Senhor como seu Deus, ele tinha o Senhor como a sua rocha, como a sua fortaleza. E Miqueias, ele era um homem de comportamento íntegro. Ele sabia que Deus estava com ele. Assim como o salmista no Salmo 84, verso 11, que fala, porquanto Deus, o Eterno, é sol e escudo. O Senhor concede graça e glória. Ele nenhum bem recusa aos que vivem com integridade. Viver é fácil? Não é. Mas viver sendo sustentado pelo Senhor, viver na presença do Senhor, é saber que qualquer coisa que aconteça, o Senhor está conosco. O Senhor nos socorre, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos fortalece. Sabe quem que citou o profeta Miqueias em seu livro? Profeta Jeremias, Jeremias 26:18. Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, olha que tremendo, e falou a todo o povo de Judá, dizendo, assim disse o Senhor dos exércitos, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedra, e o monte desta casa como os altos de um bosque. E é interessante que ainda Jeremias, ele fala qual foi o resultado desta profecia de Miqueias para o rei Ezequias, para o rei de Judá. Jeremias 26:18 e 19. Mataram-no porventura Ezequias, rei de Judá, e todo o Judá? Antes não temeu ao Senhor e não implorou o favor do Senhor? E o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles? Nós fazemos um grande mal contra as nossas almas. E a gente vê a resposta. Eles se humilharam, eles se voltaram perante Deus e Deus agiu a favor daquele povo. Vamos começar a concluir. Miqueias mostrou que o povo honrava a Deus somente de boca, mostrou que o povo queria agradar a Deus com rituais, mas o coração daquele povo estava longe de Deus. E o que Deus queria do povo era um relacionamento de compromisso e de obediência. O livro de Miqueias é da autoria dele mesmo, tem somente 7 capítulos, também te convido a ler, é um livro gostoso, é um livro rápido, mas é gostoso você ler para você entender. E a gente vê que Miqueias, ele é tido como um dos profetas menores por ter somente 7 capítulos. Deus, ele é um Deus de comprometimento com o homem. Deus é um Deus de relacionamento com o homem. Deus é um Deus que zela pela palavra que sai da boca dele. Deus, ele usa aquele que quer ser usado por ele. Miqueias não se deixou intimidar, Miqueias pronunciou, Miqueias falou com ousadia aquilo que Deus mandou. Salmo 32, verso 10. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas a bondade do Senhor protegerá quem nele confia. E foi assim com Miqueias. Por isso que nós precisamos olhar para esses grandes homens da Bíblia e aprendermos com ele.
pessoas que eram protegidas por Deus, pessoas que confiavam em Deus. Que o Senhor Jesus possa nos ajudar, que o Senhor Jesus possa nos ensinar a confiarmos mais e mais, a entregarmos a palavra que Ele coloca em nossa boca, a servirmos ao Senhor com um coração sincero. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo sobre obediência e também sobre a desobediência, as bênçãos da obediência. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus te abençoe.